Olá, eu sou a aluna Ellen Lunga da turma 5A e o meu projeto consiste na criação de uma caldeira, um supervisório de uma caldeira. E eu utilizei o Processing para fazer a parte gráfica e estou utilizando o Arduino para simular esses valores, certo? Então, inicialmente, aqui no meu código, eu chamo o Arduino e crio um objeto Arduino, faço a criação das minhas variáveis que eu vou usar, vou estar usando 2 pinos de Arduino, eu vou ter que criar variáveis para armazenar esses valores, e esses valores que eu pego são float, então fica mais fácil de trabalhar com inteiro. Então eu crio umas 2 variáveis para fazer essa conversão. Logo em seguida aqui eu estou declarando 2 vetores, que posteriormente eu vou mostrar onde é que eu vou usar. Aqui eu digo o tamanho do meu vetor, certo? Pois bem, no Processing ele tem 2 funções. A setup ela é carregada no início do código, e é onde eu coloco o tamanho da minha tela, as informações que vão ficar fixas na tela. Então aqui está tudo comentado. Eu estou gravando aqui meio que no improviso com o celular, porque meu computador está com problema no fone, mas eu vou estar disponibilizando esse código para uma melhor compreensão, certo? E aqui está todo comentado, fica bem fácil a visualização. Então, no setup, eu estou criando toda a parte de desenho que não vai ter interação, que vai ficar fixo e só vai carregar uma vez. Certo? Vamos aqui, tá toda a parte de desenho, tá tudo comentadozinho. E no Processing, com base em formas geométricas, eu vou criando o meu desenho. Então, eu vou criando linha a linha, retângulo a retângulo, elipse a elipse, e assim até eu obter o desejado. A função draw, ela ocorre em um loop, então ela vai ficar sempre sendo carregada, ao contrário do setup. Aqui, logo no início do meu draw, eu faço a leitura do pino do Arduino, que eu vou estar trabalhando com ele. Então eu armazeno o valor desse pino em uma variável, certo? Posteriormente aqui eu estou alterando a escala dele para que eu possa trabalhar de 0 a 100, porque o potenciômetro ele varia de 0 a 1023, então fica difícil fazer os cálculos com base nisso. Difícil não, mas um pouco desajeitado. E aí eu faço essa conversão. E aqui embaixo eu repito para o segundo pino, já que eu estou usando 2 potenciômetros. Então eu vou estar trabalhando com três variáveis, vamos dizer assim: temperatura, pressão e nível. Na temperatura, eu vou estar utilizando os 2 vetores que eu declarei lá em cima, para elas V1, o vetor 1 vai me dizer. Sim, deixa eu logo explicar, né? Aqui a minha ideia é basicamente, se ocorrer o aumento da temperatura, vai surgir elipses na tela que indicam que são moléculas, vamos dizer assim, a simulação de moléculas. Então, se eu aumento, surgem as moléculas. Se eu diminuo, eu retiro essas moléculas da tela. Então, os vetores eles vão marcar a posição x e y, que vai variar aqui da minha elipse. Então, com base nessa função elipse aqui, esse primeiro ponto é a coordenada x, o segundo coordenada y e largura e altura. Então, a minha altura e largura da minha elipse é fixa. O que vai variar aqui são os vetores de posição. Bom, certo. Em pressão, eu criei intervalos que, assim, se for 0, certo, está desligado. Se
o valor da minha temperatura estiver entre 0 e 33, ele está moderado. Então, vai aparecer na tela o sinalizador verde. Se estiver entre 33 e 66, é preocupante. Então, vai aparecer na minha tela o valor amarelo. E se o valor de pressão estiver entre 66 e 100, é um valor preocupante. Então, eu mostro vermelho. Em nível, como eu não tinha um terceiro potenciômetro para simular o valor de nível, eu estou utilizando o mesmo valor de temperatura que eu estou usando na temperatura. E eu fiz a simulação como se eu tivesse dois sensores de nível. Então, quando ele pega o primeiro sensor, ele dá o alerta para dizer que o sensor está ativado. Se eu diminuir, se o nível diminuir, no caso, ele não mostra, ele some com ele volta ao normal, fica branco. E quando ele atinge o nível lá em cima, ele também dá o sinal. Se eu diminuir, ele volta. Pois bem, deixa eu compilar aqui para melhor visualização aqui. Bom, tá aqui mostrando a tela, né? Na minha tela, sistema supervisório de caldeira, temperatura, pressão. Aqui temos sinalizador de pressão. É bem intuitivo. Então, vou mover aqui o meu potenciômetro, certo? Vou mover primeiro a pressão. Até 33 vai ficar verde. Subiu, já mudou de cor. Passou do meu limite que eu declarei lá, ele muda. Quando eu volto, ele retorna a cor. Se eu vou para 0, fica branco. Temperatura. Quando eu aumentar a temperatura, vai surgir as moléculas. Se eu diminuo, elas apagam. E agora eu vou mostrar o nível. Quando eu chego aqui em 33, o primeiro sensor ativou. Se eu passo de 66, o segundo sensor ativou. Quando eu volto, eles retornam ao normal e as elipses vão sumindo. Bom, pessoal, professor, é basicamente isso. Valeu e desculpa aí o improviso aqui do vídeo, mas foi a necessidade que aconteceram inúmeros problemas.